Fala, turma. Boa noite aí para todos. Vamos lá, questãozinha de cálculo. Essa aqui faz parte da tarefa 7 e vamos responder. Bom, existe uma forma bem simples, tá bom, de fazer essa questão, porém, eu quero eu quero fazer ela bem assim explicada, para que a gente possa entender toda a etapa aqui do passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Letra A. A gente vai fazer, ó, é, os intervalos, certo? Para f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, e eu vou colocar nas etapas, tá? Primeira etapa é a determinação do domínio. E aí, o que que a gente pode dizer por essa determinação? Pensar. Gente, existe alguma restrição para a nossa função, né? Não existe. Então, o nosso domínio, né, são todos os números reais, certo? Não existe restrição para a nossa função. O segundo passo, a gente vai chamar de determinação das assíntotas. Assíntota. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Existem dois tipos de assíntotas. As assíntotas horizontais, e as assíntotas, escrever laterais, mas são verticais, que é quase a mesma coisa. O que são essas assíntotas, né? Essas assíntotas vai como se fosse uma delimitação em que eu não vou poder cortar. Quando a gente chegar no gráfico, vocês vão entender melhor essas assíntotas, tá bom? E aí, como é isso? As horizontais, como o próprio nome já diz, vem de horizonte, né? Então a gente já pensa ali no nosso eixo X, tá bom? Então a gente vai escrever, ó, o limite da nossa função f de x, certo? E aí eu vou escrever aqui duas vezes, ó, da nossa f de x. E aí acontece o quê? Como a gente está na horizontal, imagine lá o ponto zero e a gente vai ter o nosso x tendendo a mais infinito e também temos o nosso x com tendência a menos infinito, tá bom? E aí, o que é que vai ficar aqui, né? Vai ficar o limite, ó, o limite, a nossa função f de x, né? A gente vai pegar o de maior grau. Isso aqui uma forma de se resolver o limite, tá? Então a gente vai pegar de maior grau e o nosso x ele vai ter uma tendência para mais infinita, né? Então a gente pode dizer que quando a gente efetuar a nossa substituição, o nosso limite ele vai ser mais infinito. E aqui do mesmo jeito, ó, limite, e aí eu sempre que escrever o f de x, sendo que eu já posso efetuar a substituição, né? O limite do maior grau, quando x tende a menos infinito, e aqui temos menos infinito. O que que acontece, né? Quando, quando dá mais infinito e menos infinito, a interpretação desse resultado é que não existe uma linha horizontal para a qual se aproxime a medida, né? Para a qual se aproxime a minha medida que x está se afastando. Então, eu não tenho limites horizontais. Então, não há, ou melhor, assíntota, não há assíntotas horizontais, certo?
horizontais. Pronto. Vamos para as verticais. E aí, como eu ia escrevendo nas verticais, eh, limites laterais, né? Essas assíntotas verticais, ela vai trabalhar em cima das indefinições da minha função. Então, como a minha função não tem definição, então eu também aqui, ó, não tenho assíntotas verticais, ok? Porque eu não tenho definição na função. Vamos então para o nosso terceiro passo. Aí fica se perguntando, precisa de tudo isso para esboçar um gráfico? É como eu falei, não precisa de tudo isso, sabe? Porque eu quero mostrar o passo a passo. O nosso terceiro passo é a determinação do nosso ponto crítico. Nosso ponto crítico, né? E aí, o que seria esse nosso ponto crítico? Seria a determinação do máximo e do mínimo, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer derivando a nossa função. Se o nosso f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, a gente vai então derivar essa função. E aí vai ficar o quê? Ó? F' de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Daqui é a nossa derivada. E aí, sim, eu determinei a derivada, mas eu não achei então o nosso ponto crítico, né? O nosso ponto crítico, ele vai ser determinado quando eu faço f de x igual a zero. Então eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. E aqui eu vou determinar os valores de x, tá? Vou colocar o 3x em evidência e aí eu vou então tirar o fator comum. Aqui na minha primeira expressão vai ficar x menos 2 igual a zero. Então, o nosso primeiro valor, a gente tem x igual a zero, porque a gente fez, deixa eu apagar aqui para poder mostrar, né? Primeiro valor, a gente faz 3x igual a zero, então x é igual a zero. Para o nosso segundo valor, a gente faz x menos 2 igual a zero, x é igual a 2, tá? Então, tá aqui os nossos dois pontos críticos, né? Certo. Achei os pontos críticos, mas não determinei os mínimos e os máximos, né? Isso é porque a gente vai agora observar a nossa quarta etapa, tá bom? Que é a crescimento e o decrescimento da nossa função. Então, ó, quarta etapa é o crescimento e o decrescimento da função, certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou traçar uma reta, aqui, ó, pegar uma reta, que eu queria muito que essa reta saísse reta, mas não vai dar. Então, eu vou colocar aqui os, os nossos pontos críticos, que é o zero e o 2, tá bom? Aí o que que acontece, ó? É, eu preciso observar os sinais dessa função. Então, eu vou estipular valores para isso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar a partir do zero aqui, ó. A partir do zero. Estipula um valor é, antes do zero, né? Vamos lá, vamos dizer aqui que seja o menos um.
por que que eu tenho que fazer isso, né? Poder observar os sinais, o sinal da minha função, se ela vai ser crescente ou decrescente até o zero, certo? Então, ó, eu estou dizendo que o meu x ali vale menos um. Aí lembrando que eu estou trabalhando aqui em cima da minha primeira derivada, tá? Então vamos fazer a primeira substituição aqui, ó. A derivada deu isso aqui, ó. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Então eu estou fazendo o cálculo para f de menos um. Então f de menos um é igual a 3 vezes menos um ao quadrado menos 6 vezes menos um. Então, f de menos um é igual, menos um ao quadrado é um, vai ficar 3 vezes um, menos com menos é mais 6. Então, aqui vai me dar 9. 9 positivo, 9 é maior do que zero. O que que acontece? Se é maior do que zero, então, é, a nossa função antes de chegar no zero, ela vai ser crescente, certo? Ó, então, meu sinal aqui, ó, até o zero, ó, é crescente, certo? Então, agora a gente vai observar entre o zero e o 2, tá? Ah, tem que fazer isso? Assim, tem outras formas de fazer, né? Mas eu gosto de detalhar e espero que vocês estejam entendendo. Segundo valor que eu vou estipular é com o meu f, ó, em um número entre zero e 2, vamos colocar o 1, tá? Então, ó, f de um é igual a 3 vezes um ao quadrado menos 6 vezes um. Eu já fiz direto aqui, né? Então, ó, f' de um é 1 ao quadrado é um, vai ficar 3 menos 6 vezes um é 6, e aí 3 menos 6 é menos 3. Negativo, se é negativo, é menor do que zero, então a minha função entre zero e 2 ela é decrescente, né? Eu estava escrevendo crescente. Ó, então ela é decrescente, ó, certo? E agora a nossa última observação ali, que vai ser um valor acima de 2, pode ser o 3, né? Então minha f' de 3 é igual a 3 vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes 3. Então f' de 3 é igual, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 menos 6 vezes 3 é 18, e aqui vai me dar que a minha f' de 3 vai ser 9, né? E 9 é um valor positivo, é maior do que zero, então a minha função depois de 2 ela é crescente, tá? Ó, aqui, ó, crescente. A gente consegue observar isso aqui no gráfico, ok? E o nosso quinto ponto, né, é determinar o eixo de os pontos de inflexão e concavidade. O que é isso, né? Os pontos de inflexão é onde a nossa função. E aí, tô ao vivo. A nossa função, ela, ela vai determinar, então, aonde é que ela vai mudar, certo? Então, o que que acontece aqui, ó? Vamos lá. É, eu tenho aqui, vou ter que fazer a segunda derivada para poder encontrar esse valor, tá? Então, vamos escrever aqui a primeira derivada, ó. Primeira derivada, f' de x é igual a... Só um instante, gente. E aí, tá me ouvindo? Tô ao vivo, tô ao vivo, escuta aí. Aí, então vamos lá. Eu vou determinar então o ponto de inflexão. F' de x, vou escrever aqui a segunda derivada aqui, que é 3x ao quadrado menos 6x, e vou derivar. Então vai ficar, ó, f duas linhas de x
ela é igual a 6x menos 6. Beleza, derivei. Mas e aí, determinou o ponto de inflexão? Não, ainda não. Então, para poder fazer essa determinação, eu vou chamar a minha f, duas linhas de x, de zero, tá? E aí determinar o valor de x. Quando eu faço isso daqui, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter 6x menos 6 igual a zero. Passa o menos 6 para o lado de lá. Então, teremos 6x igual a 6. Consequentemente, o nosso x vai ser igual a 1, certo? Isso quer dizer o quê? Que lá no ponto 1, a minha concavidade, ela muda de sentido, ok? Então, feito isso aqui, determinada essa mudança de sentido, o que que a gente pode observar, né? Que eu ainda posso, tá, fazer algo chamado de teste da segunda derivada. E aí eu vou escrever aqui para vocês, ó, teste da segunda derivada. Precisa fazer esse teste da segunda derivada? Não é necessário, tá bom? Para que é que vai servir esse teste? Para a gente poder observar a concavidade. Só que a gente já viu o sentido da concavidade. Aonde? Aqui, ó, certo? No crescimento e no decrescimento da função. Aqui eu consigo dizer onde é que a parábola é voltada para cima e onde é que ela é voltada para baixo, tá? Mas mesmo assim, vamos fazer o teste da segunda derivada para vocês poderem entender melhor como é que funciona. O que é que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Eu vou dizer que a minha função f, onde eu determinei os meus pontos críticos, eu vou igualar a minha função f segunda derivada, f de zero, tá? O que que acontece? Vou substituir os valores, ó. Como assim? Ó, vou pegar aqui, ó, a minha, a minha primeira derivada, tá? Aqui, ó. Pegar a minha primeira derivada, que deu f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x, e aí vou substituir os meus pontos críticos. É isso? Não, eu estava fazendo o contrário aqui, só um instantinho. Eu estava ensinando errado. Vamos lá. Alisson, eu vou te desligar um pouquinho, viu? Valeu. Ah, não. Pronto. Isso eu quero aquilo não, gente. Isso era um ronco, não sei o que. Então vamos lá, ó. É, vamos substituir então os pontos críticos na segunda derivada. A segunda derivada deu o quê? Cadê meu pincel? Aqui, ó. F duas linhas de x deu isso aqui, ó. 6x menos 6, tá? Qual foi o meu primeiro ponto crítico, né? Eu vou voltar aqui em cima, ó. O primeiro ponto crítico que a gente pode tirar é o zero e o outro é o 2. Então vamos substituir esses valores. Primeiro, eu vou ter f duas linhas de zero. Vai ser igual a 6, aqui ó, deixa eu corrigir, 6 vezes zero menos 6. Isso aqui vai me dar um valor negativo, né? Ó, menos 6. Então, se a minha segunda derivada deu negativo, isso significa que a minha concavidade aqui é voltada para baixo, tá? E segunda substituição, meu segundo ponto crítico, f de 2, é igual a 6 vezes 2 menos 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 6 vai me dar mais 6. Então, ó, resultado positivo. Se é positivo, a concavidade da minha parábola ela é voltada para cima. Então, ó, como é que a gente vai identificar isso aqui no gráfico, né? Antes de fazer o gráfico, eu vou juntar todas as informações que nós temos, tá? E fazer como se fosse um resuminho, tá? No nosso gráficozinho aqui, ó.
Eu aconselho muito vocês, se quiserem, né, fazerem um papelzinho quadriculado, tá bom? Para ficar mais bonitinho aí. Então, ó, a primeira informação que a gente fez foi o domínio. Ó, o nosso resumo aqui, ó. O domínio são todos os números reais, né? Tem restrição? Não tem. Segunda informação, a gente determinou as assíntotas, né? Tanto horizontal como vertical. E a gente viu o quê? Que não tem nenhum assíntota horizontal e nem vertical. Bom, terceiro ponto foi o nosso crescimento. E aí, olha só, eu vou voltar aqui, tá bom? Para a gente poder anotar esse resumozinho de crescimento. Aqui, ó, crescimento e decrescimento. Bem aqui, ó, no quarto ponto. Gente, observa o seguinte, ó. O nosso ponto crítico é o zero e o 2, tá bom? E aí o que que acontece, ó? Para antes, para antes aqui do zero, nós temos menos infinito, né? Então, e para depois do 2, nós temos mais infinito. Podemos dizer que a nossa função ela é crescente em dois pontos, de menos infinito a zero, né? E de 2 para mais infinito, certo? E aí perguntar a vocês, a gente tem um lado decrescente? Também. Olha só, a nossa função ela é decrescente aonde? Entre zero e 2, tá? Eu vou levar essas informações aqui lá para o nosso gráfico. Então, ó, crescimento, né? Crescimento é de menos infinito a zero e também de 2 para mais infinito. E o decrescimento? Decrescimento é entre zero e 2. Aí, por favor, não confundam, tá? Como com x e y. Tudo isso aqui é eixo x, tá? Em relação aos pontos no eixo y, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E beleza. Próxima etapa é a nossa concavidade, né? Não vou dizer parábola, é a nossa concavidade, tá bom? Concavidade. E aí, nós temos uma concavidade para cima, temos a concavidade para baixo, né? Vamos observar. Ó, temos sim, né? Ó, e como foi que a gente determinou isso? No teste da segunda derivada. Então a gente viu que a nossa concavidade é voltada, ó, para cima, aqui, ó, certo? Ó. Aí em quais pontos, né? Ela é voltada para cima. É, e aí eu não mostrei os pontos para vocês, né? Mas essa determinação aqui, ela saiu lá do crescimento e do decrescimento, tá bom? Então vai ser os mesmos pontos que nós temos aqui. Então, ó, nossa concavidade ela é voltada para cima quando sai de menos infinito até zero, né? E também de 2 para mais infinito. E, é, e eu troquei a concavidade aqui, né? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? E você é, corrige aí, tá? E ela é voltada para baixo entre zero e 2, tá bom? Bom, vendo isso aqui, eu vou jogar lá no meu gráfico, viu? E aí, quais seriam então os pontos? Bom, o nosso ponto crítico, primeiro, é o zero. Depois nós temos aqui o 2, tá? E aí a gente poderia se perguntar assim, oxi, mas quais são então os pontos em que a nossa função vai cortar o eixo, né? Aí lembrando aqui, ó, você lembra que a gente calculou então eh, esse um aqui? E o que é que seria esse um? Eu nem coloquei o que é que seria esse um, né? Esse um, aí anota aí, tá bom? Ó. Esse um é o ponto de inflexão, né? Eu falei
e então anotei. Então, ó, ponto de inflexão. Ou seja, se o nosso x deu 1, é lá no 1, gente. É lá no 1 que a nossa função, né, ela muda de sentido, tá bom? Então, o que que acontece, ó? Eu vou pegar a nossa função, a nossa função f de x, ó, tá? Que é o quê? Que é, deixa eu ver, eu vou voltar aqui, é, 3, é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais um, tá bom? E aí eu posso me perguntar assim, ai, quais são os pontos? Ó, quais são os nossos pontos críticos, né? 0 e 2. Então, a gente primeiro substitui para zero quando f for zero, e depois a gente substitui para 2, tá? Então, ó, quando f for zero, vai ficar zero ao cubo menos 3 vezes zero ao quadrado mais um. Então, quando for zero, o nosso ponto é um. Então, eu vou marcar bem aqui, ó. É 1, tá? E quando for 2, então vai ficar, ó, 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais um, tá? E aí eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, 8, menos 2 ao quadrado é 4, dá menos 12 mais um. Então aqui nós temos menos 3. Vou marcar aqui, ó, pá e pá, menos 3. Então, 2 e menos 3. Aqui, ó. Então, como é que vai ficar então o nosso gráfico, né? Ó, ele vai, ó, ele vai, ó, subir, né? Ele vai subir, chega lá no menos um, né? O menos um, ó, ele chega lá no um. O um, ele é o nosso ponto de inflexão, certo? Então ele muda de sentido e aí ele vai descer, chega lá no menos 3 e aí então ele começa a subir novamente. Aí observa, ó, observa aqui, ó. A gente viu que a nossa função ela é crescente, certo? Aonde? De menos infinito a zero. Tá aqui, ó, menos infinito até zero, sendo crescente, e ela também ela é crescente de 2 até mais infinito, ó, certo? Ó, de 2 até mais infinito, tá? E ela é decrescente de zero até 2, ó. Vocês vão ver aqui, ó, de zero até 2. Ela começa a decrescer, tá bom? E aí observa que a nossa concavidade, ela obedece também à mesma observação. É a concavidade voltada para baixo, de zero até 2, e voltada para cima, de menos infinito até zero e de 2 até mais infinito. Então esse aqui é o nosso gráfico, tá bom? Da nossa função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais um. Se você gostou do vídeo, se deu para tirar as dúvidas aí, deixa o like, tá bom? Volta o vídeo quantas vezes for necessário. Tire suas dúvidas, mande suas perguntas, assim que possível eu estarei respondendo, tá? Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.